Amém. Abra a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Bem, para quem nos visita pela primeira vez na quarta-feira, nós estamos fazendo uma série de exposições na primeira carta de Paulo a Timóteo. E nós já estamos na conclusão da carta, estamos no capítulo de número 6. Amém? Eu queria combinar algo com vocês. Na quarta-feira passada, nós fizemos a exposição dos versículos 3 a 10. Confira aí na sua Bíblia. Acho que a epígrafe na sua Bíblia deve ter assim: o amor ao dinheiro, se ela for NVI. E se ela for revista e atualizada, deve ter algo parecido também. E na sequência da exposição, hoje deveria ser os versículos 11 até o final do capítulo. Só que, por conveniência, para melhor aprendizado nosso, essa última parte, essa última etapa, eu achei por bem nós dividirmos ela em 3 partes. Ok? Versículos 11 a 16, primeira parte. Versículos 17 ao 19, segunda parte. E 20 e 21, terceira e última parte. E pela sequência, como eu ia dizendo, era para nós estarmos fazendo aqui a exposição dos versículos 11 a 16. Mas, se você notar aí na sua Bíblia, por favor, os versículos de 11 a 16 é uma recomendação pessoal de Paulo a Timóteo. E quando você chega no versículo 17 a 19, você tem uma recomendação de Paulo a Timóteo, só que não pessoal, mas para que Timóteo pudesse também transmitir essa recomendação aos irmãos ricos da comunidade cristã ali da cidade de Éfeso, certo? Aí nos versículos 20 e 21, Paulo retoma de novo uma exortação de cunho pessoal a Timóteo. Então vamos combinar o seguinte: vamos fazer a exposição dos versículos 17 e 19, e quando for na próxima quarta-feira, nós faremos a exposição do 11 a 16 e do 20 a 21, por se tratar de exortações diretas ou pessoais a Timóteo. Ok? No fim das contas vai dar no mesmo. Está no mesmo contexto, está no mesmo assunto, nada vai sair do contexto. Amém? Então vamos lá fazer a leitura dos versículos 17, 18 e 19 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Todos lá. Amém, né? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Versículo 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Versículo 19. E acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira. Bem, para quem não sabe, há um canal no YouTube, tá? Chamado Igreja de Cristo no Gereissati 1, certo? Lá
está sendo colocadas ou postadas, essa é a linguagem, né, da internet, postadas, as pregações de quarta-feira e domingo. Então, para aqueles que estão chegando hoje, acompanhando o capítulo de número 6, você vai lá, canal Igreja de Cristo do Gereissati 1, e você acompanha desde a introdução da primeira carta de Paulo a Timóteo, né, até hoje, que eu acredito que vai estar amanhã, né? Então, para você acompanhar e ter uma dimensão melhor do contexto que vem sendo falado aqui todas as quartas-feiras. E para ganhar ali um ponto, deixe o seu curtir lá no canal, né? Deixe o seu curtir lá no canal, faça isso e você vai ajudar a propagar a palavra de Deus também via internet. Amém? Glória a Deus. Vamos à exposição do texto. Bem, se me fosse permitido dar um título à exposição de hoje, à pregação de hoje, eu diria que o título seria o seguinte: Deus não proíbe as riquezas, mas proíbe as atitudes de fazer delas a esperança e a finalidade de nossa vida. Deus não proíbe riquezas, mas Ele proíbe, Ele condena a atitude de fazer das riquezas a esperança e a finalidade de nossas vidas. Amém? Muito bem. Existe uma questão muito complexa por detrás de uma atitude muito comum hoje em dia. Muito comum. E a atitude muito comum hoje em dia é a atitude da compulsividade de acumular bens. Não é verdade? Compulsividade de acumular bens. Às vezes o camarada não tem dinheiro para comprar um pão para merendar, mas vai ali e compra um iPhone 6S, parcelado em 24 vezes. Né? Então, há uma questão muito difícil de se falar, muito complexa, por detrás dessa atitude. E a gente vai tentar falar um pouco dela aqui, usando o nosso texto. E para simplificar a questão, eu diria que existem dois fatores importantes que contribuem para essa situação de compulsividade de acumular as coisas, acumular bens materiais. A primeira é o entendimento que o ser humano geralmente tem de riqueza. O que é que o ser humano geralmente entende por riqueza? Para o homem, ser rico, né? Isso é a opinião popular, a opinião comum. Ser rico é uma questão de acúmulo, de acumular, né? De guardar, de ganhar. Então, ser rico é sinônimo de quem acumula muito, quem tem mais, quem guarda mais, não é? Quem ganha mais são os mais ricos. Ok? E segundo, é a função que esses bens acumulados exerce, né, na vida desse que está acumulando. Qual é a função? Proporcionar bem-estar, né? Proporcionar bem-estar, proporcionar uma estabilidade, uma segurança na vida aqui e agora. E quando eu falo aqui e agora, eu me refiro a este mundo. Então, o camarada quer saber se está bem aqui, né? Ele quer saber se ele está bem. E, paralelo a isso, ele quer saber se ele tem mais e mais. Então, colocando a questão dessa maneira, né? Colocando a questão dessa maneira, a gente dá para entender o porquê do apego das pessoas às riquezas. Por que esse apego? Né? Por que essa compulsividade, como nós falamos aqui? E ainda, a gente entende, se colocado dessa maneira, o porquê
porquê dessas pessoas defenderem tanto os seus bens, as suas riquezas. Defenderem com unhas e dentes, chegando até ser egoístas, mesquinhos, egocêntricos, arrogantes, orgulhosos, olhando para o seu próprio umbigo. A gente chega colocando aí as coisas dessa forma a entender o porquê de tal atitude, mesquinharia, egoísmo. E na presente passagem, acredito que você deve ter notado pela leitura que nós fizemos, Paulo ele ainda está falando sobre um assunto que ele começou desde o versículo de número 3, desse capítulo 6. Mais precisamente, ele torna explícito o assunto no versículo de número 10. Se você puder olhar, conferir, você vai ver essa frase aqui, ou expressão: amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Então, ainda nesse assunto, ainda nessa questão, nesse pensamento, é que Paulo informa a Timóteo como os ricos cristãos, devem se portarem com seus bens. Lembra do título? Deus não condena riquezas, mas a atitude de fazer das riquezas a esperança e a finalidade de nossas vidas, certo? Então tem ricos cristãos. Quem disse que não tem? É só você olhar e lembrar de, por exemplo, José de Arimateia. O que foi que ele fez? Alguém sabe? Que? O José de Arimateia, ele comprou tudo para Jesus. Gastou lá o dinheiro em embalsamar, né? Ok? Aí você tem Ananias e Safira, né? A índole deles não era muito boas, mas eram cristãos, estavam no meio da cristandade. Então, existem ricos crentes, sim. Ricos cristãos, sim. E Paulo, ele informa Timóteo como exortar tais pessoas a viverem no meio da cristandade. E não somente isso, Paulo, como nós veremos daqui a pouco, vai dar a razão do porquê eles devem agir da forma com que Paulo informou a Timóteo. Amém? Então vamos para a exposição propriamente dita do texto. Eu gostaria de ver com você a primeira parte do versículo 17, a parte A do versículo 17, que diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Acompanhou? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas ou da riqueza. Essa expressão, meus irmãos, presente século, certo? Não tem um sentido de época, como normalmente nós entendemos. Por exemplo, século 17, aquela época, século 20, aquela época. Então essa expressão presente século não tem esse sentido. Se você tiver uma NVI, aí você vai ver a seguinte expressão: ordene aos que são ricos no presente mundo. No presente mundo. Então, o presente século, na sua revista e atualizada, tem o sentido de presente mundo. E isso tem muito a nos dizer, meus irmãos. Isso tem muito a nos dizer.
Isso significa que as riquezas têm prazo de validade. Você sabia? Claro que sabia, né? Mas eu pergunto porque tem gente que se apega tanto que a gente acha que vai levar, né? Mas as riquezas têm prazo de validade. Elas são limitadas somente a esse mundo. Elas não passam daqui para o porvir. Elas não passam daqui para a eternidade. Elas só valem para cá. Em vista disso, prestem atenção. A esperança, que é algo que deve ser colocado ou depositado em coisas que são duráveis, em coisas sólidas, né? Ninguém vai colocar sua esperança em algo duvidoso. Você colocaria sua esperança em algo duvidoso? Colocaria? Não. Então a esperança a gente entende que é para ser colocada em algo durável, em algo sólido, em algo que não pode ser removido, em algo em que nós podemos depender totalmente desse algo. Ok? Então, em vista disso, em vista das riquezas valerem somente para esse mundo, em vista das riquezas terem um prazo de validade, a esperança não deve ser depositadas nelas. Depositadas nelas. Ok? Pois elas podem ser roubadas, as riquezas. As riquezas podem sofrer danos, não é? Uma cédula pode rasgar, uma cédula pode ser queimada, não é? E etc. Ou seja, a palavra que Paulo usa aí, instabilidade, cabe perfeitamente para as riquezas. As riquezas no presente mundo são instáveis, não têm estabilidade e, portanto, não são dignas de alguém depositar a sua esperança nelas. Aí eu lhe faço uma pergunta, tem outra palavrinha aí, e a palavra, se você prestar atenção, é orgulho. Como se encaixa o orgulho nessa situação que acabei de descrever para os irmãos? Eu tive pesquisando o significado de orgulho, e um dos significados de orgulho que eu achei é exatamente esse aqui que eu vou ler para vocês. Sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio. Então, se você está inteirado aí com o que falamos até aqui, o contexto da passagem nos diz que o orgulho necessariamente acompanha a atitude de colocar a esperança nas riquezas. O orgulho necessariamente acompanha a atitude de colocar a esperança nas riquezas, né? Então, quase que regra, se não for a intervenção do Senhor, você sempre vai ver um rico, alguém que deposita esperança, sua esperança, a finalidade de sua vida nas riquezas, orgulhoso. Você sempre vai ver, não é? Qual a atitude esperar de uma pessoa assim? Hein? Qual a atitude? Se não for essa descrita, egoísmo, arrogância, né? Porque os bens materiais, as riquezas, são na consideração deles, certo? Na consideração deles, na estima deles, tudo que eles têm nesse mundo. Então, por isso, alguém que confia nas riquezas, ela se agarra com unhas e dentes na sua riqueza. Ok? Versículo 17 ainda, na segunda parte. Acompanhe aí a leitura, por favor.
mas em Deus. Ou seja, não diga aos ricos, olha só, diga aos ricos, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua riqueza na instabilidade, a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, segunda parte do versículo, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Paulo ele está falando aqui nessa segunda parte de algo que deveria ser óbvio, né? Deveria ser óbvio para os ricos cristãos. Óbvio, ok? Prestem atenção. Você tem de um lado as riquezas instáveis que Paulo acabou de dizer, não é? Onde Mateus capítulo 6 vai falar que traça corrói, ferrugem corrói, ladrões roubam. Você tem riquezas de um lado instáveis, não tem estabilidade. E você tem do outro lado Deus, imutável, eterno, certo? Perene, incorruptível, não é? E Deus, basicamente o que Paulo está dizendo, é quem deve ser, por essas características, o objeto da esperança dos ricos ou de qualquer ser humano. Deposite a sua esperança nas riquezas e você pode se dar mal. E você pode cair em ruínas, como termina o versículo de número 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que todos que perseguem terminam em ruína. Agora deposite a sua esperança, rico de Éfeso, em Deus, e você terá estabilidade ao invés de instabilidade. A sua esperança estará ancorada numa rocha, em alguém que nunca falha. Amém? Paulo coloca em contraste a riqueza com Deus. Ou Deus é tudo, ou Deus não é nada. Deus, lembra o que diz ainda em Mateus, no texto citado, que não se pode servir a dois senhores, né? Ou você aborrece um e ama o outro, ou vice-versa. Aí ele termina dizendo que não se pode servir a Deus e a riqueza. Em algumas versões tem Mamon, né? É o Deus da riqueza lá dos pagãos. Agora, trazendo aqui para o nosso contexto, preste atenção. Trazendo para o nosso contexto, isso falado aqui nos faz lembrar de uma falsa doutrina que está em destaque hoje em dia, não faz? Hein? Você antenou aí, pegou? Qual doutrina é essa? Qual falsa doutrina é essa? Alguém pode dizer? Você pode falar, gente. Ó, falaram ali já. Eu vou terminar. Peridade. Né? Abre aspas. Evangelho, fecha aspas. Da prosperidade. E como nós bem sabemos, como nós somos ensinados, isso é uma contradição, gente, de termos. Esse apego às riquezas, essa vida em função das riquezas, é uma contradição para um cristão, para quem é crente genuinamente, para aquele que é verdadeiramente discípulo de Cristo Jesus. Por quê? Pelo menos por 3 motivos. O primeiro, Filipenses capítulo 3, versículo 20, não precisa abrir. Lá diz que a nossa pátria não é aqui,
A nossa pátria é celestial. Ok? Segundo, se a nossa pátria não é daqui, ela é celestial, então significa que a nossa condição nesse mundo é a condição que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz: peregrinos e forasteiros. E 3, nós somos ensinados na Bíblia a não buscarmos riquezas neste mundo. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. E 1 Timóteo no versículo 19. Nós chegaremos lá. Então é uma contradição de termos. Certa vez eu vinha com o meu sogro, e o meu sogro está gravando, né? Ele virou um pouco assim de uma vez, bruscamente, numa rua, e dava para saber que era crente, só pelo jeito lá. E o meu sogro ia batendo nessa senhora, certo? O meu sogro, brincando, falou assim: quer se encontrar com Jesus agora? A mulher: não, agora não, mais para lá, mais para lá. Então, um apego, sabe, a esta vida, um apego a essa vida material, não é isso que Deus nos ensina na sua palavra. Não é isso que Deus nos ensina. Claro, nós não devemos agir com irresponsabilidade, deixar de trabalhar, deixar de comer, não é? Mas que isso aqui não seja a finalidade de nossas vidas. Paulo fala lá em 1 Coríntios, que se nós dependermos, nós cristãos, dependermos somente dessa vida, o que nós seremos? Os mais miseráveis dos homens. Então é uma contradição, gente. Esse negócio de, entre aspas, evangelho da prosperidade. Como nós vimos aqui, nesse versículo de número 17, não é o que Paulo está ensinando. Não é o que Jesus nos ensina. Amém? Pensemos nisso. Pensemos nisso. Nós vemos jargões, só para finalizar aqui a aplicação, do tipo, tome posse da sua bênção. Né? Outro jargão: você é cabeça, meu irmão, você não é cauda. Né? Viu, Danilo? Uma lojinha ali, é cabeça, meu irmão. Não é cauda, não. Tu é para estar aí no shopping, no Maracanã. Né? Aí se tu fosse no dia assim, eu recebo. Né? Né? Esses tipos de jargões não fazem o menor sentido para a fé cristã. Não fazem o menor sentido para a fé bíblica. Ok? Deus é a nossa riqueza. Não as riquezas que são a nossa riqueza. É Deus que é. Né? E você? Me faça essa pergunta antes de encerrar o ponto. E para você? Qual é ou quem é a base da sua esperança? Deus ou dinheiro? Amém? Pense nisso. Amém? Versículo de número 18. Vamos ler. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Bem, vocês lembram que no começo nós falamos aqui sobre como é que o ser humano comumente entende riqueza? Lembram? Rico é aquele que acumula, é aquele que ajunta, não é? É aquele que guarda. Mas esse não é o conceito de Deus de riqueza. Ok? O conceito de Deus de riqueza é bem diferente do que o ser humano geralmente pensa.
Enquanto para o senso comum, enquanto para o ser humano é rico um tio Patinhas da vida, né? Que tem uma piscina de moedinha de ouro, para Deus, ser rico é sinônimo de repartir, né? É sinônimo de generosidade em doar, ok? Ser rico para Deus significa isso. Então veja o contraste. Para o mundo, ou para a grande maioria dos seres humanos, rico é quem acumula, quem guarda. Mas para Deus é quem dá, é quem reparte, é quem doa. Ok? Esse é o conceito de Deus de riqueza. Portanto, essa questão de doar, essa questão de repartir, essa questão de andar conforme o conceito de Deus de riqueza, não é para qualquer um. Ok? Não é para qualquer um. Não é para aquele que vê nesse mundo a finalidade da vida. Não é para aquele que se apega, que se agarra, né, ao dinheiro, que se agarra aos seus bens materiais. Né? Me veio um exemplo aqui, né? Eu lembro que quando o meu sofá chegou, eu não queria tirar o plástico. A gente tem disso, né? Eu não queria tirar o plástico. Isso a Priscila pegou pesado comigo. Mas isso aí é pra gente usar mesmo, Flávio. Né? Mas voltando aqui para a pregação. Ok? Isso só pode ser praticado, esse conceito de riqueza só pode pertencer àqueles que não vê o dinheiro ou esse mundo material aqui como a finalidade de suas vidas. Esse conceito de riqueza só pode ser praticado por aqueles que se veem como peregrinos e forasteiros, que veem que não vão levar coisas daqui. Ok? Não para aqueles que colocam a sua esperança na riqueza. Portanto, para aplicar aqui para nós, esse conceito de riqueza, de acumular, né, de ganhar, é estranho também à fé cristã. Né? Como você viu, quem dá, quem doa para o mundo, é quem está perdendo. Mas quem está repartindo, quem está doando para Deus, é quem está ficando rico. E agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso não serve só para os ricos cristãos de Éfeso. Isso serve para qualquer classe social. Para qualquer classe social. Por quê? Porque mesquinharia, mesquinhez, egoísmo, avareza, atitude não solidária para com o próximo, isso é só atitude de rico. Eu já peguei um monte de pobre fazendo isso. Olha quem é um pobre que eu peguei. Eu. Né? Então, como são tolos? Como são tolos os cristãos que perseguem a riqueza diferente de como Deus orientou, por exemplo, nessa passagem, o que é riqueza. Como são tolos? Aí eu faço uma pergunta para você. O que você pensa sobre repartir ou doar a quem está necessitado? O que é que você pensa? Né? Você deseja ficar rico? Não tenha vergonha não, gente. Né? Se você deseja ficar rico, analise. Sério, gente. Se você deseja ficar rico, analise qual a perspectiva de riqueza que você tem. É a do mundo? É a do senso comum? Ou é a de Deus? Então, doar, gente,
doar somente um cristão que ama seu irmão como a si mesmo e a Deus acima de tudo, é quem pode ser rico conforme Deus, conforme essa definição de riqueza aqui de Deus. De que quem está doando, quem está dando, quem está repartindo, é quem na verdade está acumulando riqueza. Amém? Glória a Deus. Versículo 19 e último. Leia comigo o versículo 19, para nós fecharmos aqui a nossa exposição de hoje. Diz assim: que acumulem para si mesmos tesouros. Olha só. Tesouros. Será que se contradisse o texto, hein? Acumular para si mesmo tesouros. Vamos ler o restante. Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Será que se contradisse aqui? Só um instante. Será que Paulo se contradisse aqui em suas palavras? Bem, eu acredito que não. Eu acredito que não, porque se houver contradição aqui, como essas escrituras aqui foram inspiradas por Deus, então a gente deve admitir que Deus entra em contradição, e isso é um absurdo para nós. Então não é uma contradição, a gente precisa investigar, averiguar aqui o que Paulo está dizendo com esse acumular para si mesmo tesouros. Bem, eu diria para vocês, meus irmãos, que o que Paulo tem em mente aqui é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o mesmo assunto registrado em Mateus capítulo 6, versículo de número 20. Se você quiser abrir lá, para a gente ver, Mateus capítulo 6, versículo de número 20. Amém. Diz assim o versículo 20 do capítulo 6 de Mateus: mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. O que Paulo tem em mente aqui é esse ensinamento do Senhor. Então os tesouros não são tesouros daqui, não é? Não é aquela nota de R$100 que você tanto espera no final do mês. Não é acumular esse tipo de tesouro. Não é o baú do tesouro do pirata. São tesouros nos céus, ok? E o que significa acumular tesouros nos céus? Paulo nos dá uma direção do que significa acumular tesouros nos céus no próprio versículo 19. Certo? No próprio versículo 19. A última expressão do versículo 19 é o que Paulo tem em mente. É o significado do acumular. Tem que ser conectado com essa última expressão. Qual é a última expressão do versículo 19? Alguém pode ler em voz alta? A verdadeira vida. A verdadeira vida. E isso, gente, está em conformidade com o que Jesus disse, por exemplo, em Lucas 12:34. Onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o teu coração.
Então tesouro e coração, eles andam juntos. E o que é que o coração é? Vamos seguindo o raciocínio. O que é que o coração é? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarda o teu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração, vida. Entendeu onde Paulo quis chegar mais ou menos? Então, a verdadeira vida. Esse é o tesouro do cristão. O tesouro do cristão é essa nova realidade por vir. O tesouro do cristão é essa nova vida em Cristo Jesus, que começa aqui, mas ela tem a sua expressão completa na eternidade. É isso que significa acumular tesouros nos céus. Isso significa que eu passei do tempo. Sou não. Amém. Glória a Deus. É isso que significa acumular tesouro nos céus. É essa vida nova em Cristo Jesus. É o porvir. É a eternidade com Cristo Jesus. É uma nova condição de vida. A verdadeira vida. Não essa vida manchada pelo pecado. Não essa vida de coração corrompido. Jesus fala que o que corrompe o homem não é o que entra no homem, mas o que sai do homem. E o que é que sai do coração do homem? Aí ele dá uma lista lá, né? Guerras, adultérios, né? Imoralidades, enfim, uma série de mazelas, uma série de atitudes contra Deus. Ok? Mas a vida por vida, um coração conforme Cristo Jesus, é um tesouro, gente. É um tesouro. E começar a viver essa nova vida aqui significa acumular essas riquezas eternas, essas riquezas, essa nova condição, onde ladrão não pode roubar, ferrugem não pode corroer, nada, absolutamente nada pode retirar de nós que estamos agora em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo para aqueles ricos na cidade de Éfeso, na comunidade cristã da cidade de Éfeso. Amém? Glória a Deus. Então, para resumir aqui, esse versículo 19, acumular riquezas, ou acumular tesouros, significa repartir, significa doar, significa atender às necessidades dos necessitados, significa fazer a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Ou a vontade de Deus, ou o mandamento do Senhor não é amar o próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Então é isso que significa. Amém? Amém. Então como você entende a vida eterna? Para a nossa aplicação aqui. A nossa última aplicação. Você acha que a vida eterna é aquele... Né, a gente faz uma imagem de algo muito branco e as pessoas zen, né? É a vida eterna. Ou você acha como os caras da prosperidade? Não, gente, lá é muita riqueza, lá é rua de ouro. E a minha morada, como é que vai ser lá, hein? 2 andares, cobertura. Então, como você entende a eternidade? Como você entende os tesouros nos céus, o galardão e etc. Isso deve fazer parte, sim, da nossa meditação diária. Por quê? Por que isso deve fazer parte da nossa meditação diária? Porque nós a todo instante corremos o risco
corremos o risco de nos apegarmos aqui a este mundo, de acharmos que aqui é a finalidade da nossa vida, de nos desesperarmos, não é? Desesperarmos por olharmos aqui e ver, paz, meu irmão, e ver tudo aqui, não, isso aqui é o fim da minha vida. Nós corremos esse risco a todo instante. Nós corremos o risco de estarmos barganhando com Deus. Barganhando com Deus. Olha, eu vou aqui acumular tesouros. Então, se nós tivermos um entendimento errôneo do que significa esses tesouros, então, olha, eu vou aqui fazer uma vontade de Deus, eu vou querer um pedaço de terra lá de ouro, né? Um pedacinho do mar de cristal. Nós podemos correr esse risco, né? Então pensemos nisso. E Deus nos livre disso. Você tem acumulado tesouros nos céus, conforme aqui a palavra de Deus. Você tem feito isso? Pense nisso. Portanto, conforme Paulo disse a Timóteo, Deus não condena as riquezas, mas a forma de idolatria que se é feita com relação a elas, né? A finalidade da vida, a esperança da vida nas riquezas. E como proceder corretamente? Como nós vimos aqui, fitarmos os nossos olhos em Deus e, consequentemente, no porvir, na eternidade. Ok? Assim deveriam agir os ricos lá de Éfeso, não somente de Éfeso, mas em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo, por onde passar a fé cristã. As riquezas não devem ser a finalidade das nossas vidas, mas o meio para nós fazermos a vontade de Deus. Não é? Qual é a vontade de Deus? É que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Então, se o cara está necessitado, eu vou dizer assim, vai lá, meu irmão, Deus te abençoe, está orado, vai lá, não, eu devo ajudar. Não é? Essa é a vontade de Deus. Então, agindo dessa forma, no sentido que o texto vem nos dizendo até aqui, é que nós acumularemos tesouros incorruptíveis dos céus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Vamos fazer uma oração, né? Pedindo para que Deus faça com que essa palavra encontre solo fértil no nosso coração e que ela frutifique e esse fruto seja para a honra e glória do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de meditarmos na Tua palavra. E um pedido nós te fazemos, ó Deus, que essa palavra não se disperse no nosso pensamento, na nossa mente. Pelo contrário, que essa palavra, Senhor, penetre o nosso entendimento e encontre morada em nosso coração. E que nós pensemos nisso. Pensemos, ó Deus, que Tu é a nossa glória, que Tu, ó Pai, é a nossa riqueza. E tudo o que nós precisamos, Senhor, para viver nesse mundo, Tu já nos deu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos ajuda, Pai, a todos os dias cultivarmos, ó Deus, esse pensamento, esse modo de ver a realidade, esse modo de ver essa peregrinação enquanto nós aguardamos a Tua vinda. Faz assim, ó Deus, e nós te pedimos também que o Senhor nos leve em paz para o nosso lar, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, e que no caminho possamos ir reflexivos. Faz assim, ó Deus, nos dá um resto de noite na Tua santa paz, um restante de semana, Senhor, dando frutos e mais frutos para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. É em nome de Cristo Jesus que nós mais uma vez te oramos, te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe.